Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Joia demais a gente tirar um tempinho para se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus e aprender um pouquinho daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos falar sobre muitas coisas interessantes hoje, dentre elas o sinal da sinceridade. Leia o capítulo 19, o versículo 18 ao 20 aqui nessa introdutório, para a gente refletir um pouquinho. Você encontra esse trabalho na Deezer, na Amazon Music, no Spotify, na Apple Podcasts, no YouTube Studio e muitos distribuidores. Você pode ouvir, compartilhar. Temos muita gente nova, mais de 91 países. Nós temos ouvintes nos 5 continentes. Muita gente boa tem passado por aqui nos últimos dias, tivemos um aumento exponencial, nós já atingimos mais de 10 mil pessoas no Spotify, mais de 11 mil pessoas no YouTube, e a palavra de Deus está sendo espalhada. O seu reino proclamado, o nome de Jesus sendo glorificado, e somos aqui apenas instrumentos para transmitir sua palavra. Versículo 18 ao 20 do capítulo 19 diz assim: muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. 19. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizava 50 mil moedas de prata. Versículo 20. Assim a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve um efeito poderoso. O texto nos lembra disso, que ao aceitarmos Jesus Cristo, nos entregamos a Ele. Exercer uma fé viva nele é receber tudo dele, dar tudo a Ele. Portanto, é entregar-nos a Ele e ao seu serviço. É reconhecer e responder às suas exigências supremas sobre o coração e a vida. Que entregar-nos a Cristo significa abandonar tudo que lhe é odioso. Como podemos amá-lo e não odiar e evitar as coisas que lhe são dolorosas e ofensivas? Que abandonar o que é odioso a Cristo é rejeitar tudo que é falso, impuro, viver uma vida enriquecendo-se sistematicamente à custa da exploração alheia, como faziam esses efésios, praticar falsidades diariamente, ou mesmo frequentemente, introduzir grande dose de vaidade ou insensatez naquilo que deveria ser bom e puro. Isso é odioso para aquele que é o santo e verdadeiro. Isso é insuportável para ele. Em alguém que carrega o seu nome e professa ser como ele é e segui-lo. Deixar de lado o que é útil ou agradável por amor a Cristo é um sinal seguro de sinceridade. A queima desses livros foi a melhor garantia que se podia dar da sinceridade dos convertidos de Éfeso. Se quisermos saber quão profunda e verdadeira é a convicção de um homem, não perguntamos quais palavras fortes ele pode dizer em seu favor, ou quão eloquentemente ele pode discorrer sobre ela, ou que fervor ele demonstra em uma ou duas ocasiões a respeito dela, mas o quanto ele está preparado para abrir mão por causa dela. Nós perguntamos quais hábitos profundamente enraizados ele eliminará,
Quais tesouros estimados ele deixará de lado? Quais prazeres intensos ele renunciará? Quanto dinheiro ele sacrificará? Quais amizades preciosas, mas prejudiciais, ele abandonará? Este é o teste da sinceridade. O sacrifício deliberado é o testemunho mais apreciado que podemos dar por Cristo. Versículo 20: assim crescia poderosamente a palavra de Deus. Não há maneira pela qual possamos influenciar tão poderosamente o julgamento e conquistar a simpatia dos homens como sacrificando por amor a Cristo aquilo que todos os homens prezam e almejam. O mundo precisa ver todos aqueles que professam e se dizem cristãos não apenas se dedicando à devoção, se esforçando para fazer convertidos, mas também negando a si mesmos, prazeres que de outra forma desfrutariam, gastando com os outros o dinheiro que gastariam consigo mesmos, renunciando a vantagens mundanas. As evidências que muitos dos que creram apresentaram, demonstrando a vitalidade de sua fé e a realidade de seu arrependimento, foram conclusivas. E só de pensar nisso já nos revigora. Seguem 4 grandes evidências de uma genuína fé em Cristo, em Jesus. E arrependimento de obras mortas. Primeiro, vir voluntariamente e confessar. Confessar voluntariamente sem qualquer pressão de tortura ou induzido ao medo ou suborno. Repudiar os modos anteriores, mesmo que tenham sido os modos de ganhar a vida. Renunciar publicamente aos próprios instrumentos que até sustentavam a vida e a profissão anteriores, mas não agradam a Deus. Essa renúncia ela foi particularmente satisfatória nos presentes casos, visto que foi público. Foi uma renúncia ao grande valor do capital. Foi um ato determinado de afastar dos olhos as coisas que frequentemente alimentavam a tentação. E um esforço para apagar tanto quanto possível o antigo caminho do mal da memória. A esta tarefa mais difícil de todas, Deus daria sua ajuda, graciosa, eficaz, pelo próprio propósito desse esforço. Esses são alguns sinais da sinceridade religiosa. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 1.000 moedas, 50.000 moedas de prata. Os incidentes narrados nesses versículos sugerem o tema das exigências que os homens sentem que a profissão cristã impõe à sua vida prática e conduta. Parece que esses discípulos em Éfeso já estavam convertidos há algum tempo antes de fazer esses sacrifícios. Mas logo a relação da verdade cristã com seus sentimentos mágicos e supersticiosos foi plenamente reconhecida. E eles foram impelidos a destruir os livros que haviam sido associados às suas crenças religiosas iniciais. Éfeso era o principal centro da magia naquela época. E a mentalidade popular estava familiarizada com a pretensão de dons e capacidades sobrenaturais. E por sua experiência com feitiçaria, com encantamentos, estava em certa medida endurecida contra o verdadeiro efeito dos milagres. Magos e astrólogos fervilhavam em suas ruas. Havia um comércio intenso de amuletos, encantamentos, livros de adivinhação, regras para interpretar sonhos e coisas similares, que sempre constituíram a estrutura da superstição. Ao destruírem os livros, eles não apenas reconheceram a pecaminosidade das práticas neles ensinadas, mas também eliminaram de uma vez por todas a possibilidade de recaída ou de deixarem uma tentação ou obstáculo no caminho de outros.
De uma forma ou de outra, a pergunta sempre surge para os novos convertidos: o que você está disposto a abrir mão por amor a Cristo? Uma vida cristã sincera e séria só pode ser mantida, meus queridos, ao estabelecer a vida, as ações e os relacionamentos no tom correto. Um homem pode sentir como seus sentimentos e hábitos são opostos à profissão cristã que faz. E ainda assim pode não fazer nada para reajustar essa relação. Ele pode tentar viver sua antiga vida obstinada e ao mesmo tempo tentar manter sua fé em Cristo e sua fidelidade de alma a Ele. Mas o ponto em que insistimos agora é que ele não pode fazer isso. Ele coloca sua vida cristã em risco nessa tentativa. Ele se mantém aberto às tentações satânicas. Ele se encontra na condição quase desesperadora e certamente desonrosa daqueles que nos tempos antigos temiam ao Senhor e serviam a outros deuses. Em qualquer caso de conflito entre as duas, o Espírito de Deus nos ajudará a alcançar a vitória. Se mesmo em pequenas coisas não conseguimos manter a plena harmonia entre piedade e conduta, a piedade perde sua essência e gradualmente sua própria vida. O formalismo pode tolerar a permissividade, a piedade jamais. Como no caso desses cristãos de Éfeso, eles destruíram livros que representavam uma grande riqueza. Eles poderiam tê-los vendido, mas como outros poderiam ser prejudicados por eles. Destruíram-nos com um grande sacrifício pessoal. Nós podemos ilustrar isso com certas formas de comércio que os cristãos sentem que não podem mais exercer, ou com certos prazeres que sentem que não podem mais desfrutar. Aqui nós temos o poder prevalecente da palavra. A palavra do Senhor cresceu poderosamente, versículo 20 do capítulo 19, prevaleceu. Compare com outras figuras das Escrituras, por exemplo, sua palavra corre velozmente, Salmo 147:15. E segundo Tessalonicenses 3:1, que diz que finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e seja glorificada. O crescente poder da palavra de Deus refere-se à mensagem do Evangelho, às boas novas trazidas aos homens a respeito de Jesus Cristo. A mensagem trazida por Jesus Cristo, a mensagem que se centra em Jesus Cristo e que reúne todos ao seu redor. Expressa em todos os tipos de formas e expressões linguísticas. A palavra do Senhor é esta. O Pai Celestial venceu os obstáculos e as dificuldades que o separavam de seus filhos. Ele se tornou um Deus conciliador, reconciliador. E em Jesus Cristo, seu Filho, está disposto a perdoar. Ele está esperando para acolher de volta ao lar todo filho que retorna, se arrepende e crê. O apóstolo considera esta mensagem do Evangelho como algo vivo. E por isso ele fala do seu crescimento, pois onde há vida, há crescimento. Onde há vida, se houver vida na semente, haverá crescimento da folha, rompendo o solo, brotando para a luz. Se o crescimento cessar em nossos corpos, a morte se segue. Assim, se houver vida no Evangelho de Deus, ele terá o poder de se expandir, espalhar e ampliar sua influência. O sinal de crescimento observado em relação ao texto é o poder que a verdade cristã conquistou cada vez mais sobre os sentimentos e a conduta dos discípulos de Éfeso, levando-os a um impressionante ato público de abnegação. O crescimento ele se manifesta de duas formas. Um crescimento interior, o Evangelho como uma nova vida na alma, obtendo um autodomínio cada vez maior.
e um crescimento exterior. O Evangelho como testemunho, conquistando cada vez mais adeptos à medida que é proclamado de forma mais completa e ampla. Esses dois modos de crescimento estão mutuamente relacionados e se ajudam mutuamente. O cultivo da vida espiritual, ele deve sempre frutificar em uma atividade cristã ampliada. E uma maior energia empregada na obra cristã deve sempre resultar em maiores exigências para a vida e o sentimento cristão. Como? Nós podemos dizer que pertencemos a Cristo se ainda guardamos em segredo aquilo que o fere. E que prova maior de fé pode existir do que abrir mão por amor a Ele do que o mundo considera valioso. Oh, glória ao nome poderoso de Jesus. Vamos orar? Para a gente encerrar mais um episódio. Senhor Jesus, ensina-nos o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da entrega. Que o nosso amor por Ti se traduza em ações sinceras, em renúncias que Te honrem e em escolhas que reflitam Tua santidade. Que a Tua palavra cresça poderosamente em nós, purificando nossos corações, fortalecendo nossa fé, para que o mundo veja em nossa vida o sinal da Tua graça e do Teu poder. Amém, amém e amém. Oh, glória ao nome poderoso de Jesus. Bastante cansado hoje, mas a gente conseguiu encerrar mais um episódio pela misericórdia de Deus. A gente volta, tá bom? Eu te encontro no próximo episódio para a gente continuar meditando na palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.